Fala galera, aqui quem fala é o Alessandro Ribeiro e aqui eu vim falar sobre uma coisa muito interessante. Qual é o maior medo da humanidade? Qual é o nosso maior medo para as coisas acontecerem ao nosso, como chama? Ao nosso próximo, a pessoas próximas. Nós não desejamos a morte para ninguém. Nós não desejamos o fim para ninguém. Nós quer que tudo seja eterno. Ou seja, para tudo ser eterno, e uma coisa, nós vencer a morte um dia, parar de sofrer, porque todo o nosso sofrimento advém da morte. Se nós não temer mais a morte, não ter mais temor contra a morte, nós enfrentar, tipo, você perceber que é uma ilusão, que tudo é uma ilusão. Basicamente, eu acho que nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé. Porque a fé é o oposto do medo. O medo, ele é uma percepção humana. Se você não tem mais essa percepção humana do medo, você consegue fazer tudo, se tiver fé. E a fé não está ligada a Deus. Está ligado a uma coisa mais forte. E na minha concepção não existe Deus, existe deuses. Deuses. E parece que sempre quando eu falo isso, parece que tem alguma coisa me acusando. Seu blasfêmio. Você está fazendo blasfêmia. As pessoas acham que não acreditar em Deus é blasfêmia. É uma coisa digna para uma pessoa que vai para o inferno. E não é verdade, cara. Não é verdade. Se Jesus Cristo voltar, o que vai acontecer, ele vai acabar com a infelicidade. E eu fico pensando nessas coisas da Bíblia, no final dos tempos. O amor, quando se transforma em apego, ele é um causador de sofrimento muito grande. Ou seja, como você consegue se manter em paz até no fim dos tempos? Como você consegue manter a paz? Não conseguir ter, sabe? O medo não apossar mais de você. O jeito que eu encontro, que muitas vezes eu acho que é a resposta, é a fé. É a fé em algo. É a fé em algum Deus, em alguma força protetora. Ou seja, pode ser fé em Buda, sei lá, fé em qualquer coisa, fé em valores. Porque nós temos nossa percepção humana, que é limitada. E nós precisamos ter alguma coisa, alguma esperança. Por isso que você não pode falar que Deus não existe. Eu acho que é por isso, porque as pessoas precisam de um Deus. E não é, sabe, você tem que aceitar só um Deus. Não, todos os deuses levam ao mesmo Deus. É mais uma questão de ter algo valioso ali em você. Porque nós estamos numa percepção humana. Nós achamos que a morte, nós vê a morte como um olhar com um olhar assim, você é a maldade, morte. Se alguma coisa representa as forças do mal, é a morte. Entende? Mas aí nós fica com percepção. Nós fica com medo. Por exemplo, de tudo acabar. Nós fica com medo. Mas tudo isso, eu falo com convicção com você. É tudo ilusão. O medo é uma ilusão. Cara, é uma puta de uma ilusão, o medo. É igual aquele filme lá, o Fred Krueger, A Hora do Pesadelo. Você basicamente, você anula o seu medo, e quando você anula o seu medo, você não consegue mais alimentar o Fred Krueger. Porque basicamente ele representa um demônio na série. Até teve o 7º episódio lá,
que falaram que era um demônio, que fizeram assim, tipo, uma coisa, sabe, legal. Tipo, mostraram os atores, mas era um demônio real. E ele é um demônio real. Ele tem uma história, o Fred Krueger. Se você tiver medo, ele vai ganhar força sobre ti. Ele vai ganhar força. Por isso que sempre nós ora. Para ter algo nos protegendo. Não é que algo exista. Mas é algo que você tem que falar que existe para as pessoas terem um sentimento de sentimental, de se sentir protegidas. Porque se a pessoa, você fala pra pessoa, você não tá orando pra ninguém, você vai falando pra pessoa que, caralho, você tá desmotivando a pessoa. Por isso que eu tô nesse impasse maldito. Ou seja, você tem sua crença, cara. Você não pode seguir o que os outros falam na meada. Se você precisa de Deus, você precisa de Deus. Se é uma pessoa que é boa e não precisa de Deus, ela tá de boa. Entendeu? É uma questão pessoal, sabe? Uma questão pessoal. Se você acredita, você precisa daquilo, ou você acha que tem força suficiente, você tem força suficiente sobre o medo, você não precisa daquilo. Basicamente é como você vai enfrentar a morte. Se nós devemos enfrentar a morte com paz, com a paz, nós não vamos sentir dor. A dor é uma ilusão, porra. Se nós meditar, nós ficar em estados meditativos muito grandes, o que nós está temendo da morte, o que nós tememos da morte é a dor. Nós não tememos a morte, nós tememos a dor da morte. Mas mal sabem vocês que se a morte vier para vocês em estado de meditação profunda, cara, você não vai sentir nenhuma dor. Porque seu corpo está envolvido lá com a meditação. Você não vai sentir mais dor. O ser humano tem medo da dor. Ele tem medo da dor e também tem medo de trazer dor para o próximo. Ou seja, o ser humano pode até, e algumas vezes, fazer até umas coisas falar umas coisas que ele não acredita para manter as pessoas bens. Porque nós somos seres humanos, nós somos seres assim. Mas, tipo, tem uma percepção que é budista, uma percepção que vai além da consciência humana e faz você compreender que o medo, cara, é uma coisa ilusória. O medo é uma coisa ilusória. Não existe um demônio ali em você, sabe? Tipo, te usando. O capeta, o próprio. Não, cara, é seu ego te enganando. É você se auto-sabotando. Se auto-sabotar. Pode ser uma coisa externa também e uma coisa interna. Um medo nosso. Por exemplo, o meu medo o maior medo das pessoas é o inferno, né? Ou seja, nossos medos, eles nos atrapalham, cara. Eles não conseguem fazer a gente evoluir. Nossos medos nos atrapalham. Nos atrapalha. Nossas crenças limitantes. Nós pensar que todo mundo deve pensar da mesma forma que você. Também é uma coisa ruim. É uma coisa ruim. As pessoas não podem pensar da mesma forma que você. Tem que ter o livre-arbítrio, cara. Tem que ter uma coisa, tipo... Nossa, é muito ruim. Hoje em dia eu tô percebendo que tá criando uma distopia. Mas o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é que sempre tenham fé. Se você... O Buda, ele já foi para um lugar lá que tinha um assassino que matava todas as pessoas. Ele não conseguia matar Buda. Ele tava perseguindo Buda, correndo, e Buda tava dando só uns passos, sabe, lentos. O Buda tava andando normalmente, o psicopata tava, sabe, correndo, e o psicopata não conseguiu alcançar ele, porque o Buda não tem medo. O Buda, ele enfrentou um exército de Mara e ele percebeu que aquilo era tudo medo, ao medo da morte dele. Porque ele pensou assim, eu vou ficar aqui até superar a morte. Mas aí a morte vem pra ele pra causar a morte dele. Mas aquelas coisas de Mara era tudo uma ilusão do ego. Era coisa da mente. Era uma coisa da mente. Mas só que se é por causa da coisa da mente, nós não podemos se apegar a amor, não significa que nós devemos desejar que o mundo acabe. Não significa isso. Nós temos que viver o curso natural da vida. Deus vive o curso natural da vida.
Deus não se preocupa, Deus. Ele vive o curso natural, que é meio da causalidade, da criação. Ele consegue conviver. Vendo o mal existir, ele consegue conviver, cara. Ele é perfeito. E também não precisa acreditar em Deus para ser uma pessoa que tem fé e que tem esses mesmos atributos, sabe? Não precisa. É um meio de você conseguir, é um meio de você acreditar em Deus, é um meio que você consegue lutar contra sei lá, coisas negativas. Sim, é óbvio, ser religioso, seguir alguma fé é muito importante. Porque ela acaba com o seu medo. Ela funciona. Então, basicamente é isso. Pessoas, a coisa que mais faz sofrer a gente, que mais sofre, é o medo da morte. É o medo do sofrimento. É o medo de acabar. Nós temos que começar a meditar. E começar a falar que Cristo está voltando. Porque mesmo se você não tem a crença que Cristo está voltando, isso ajuda as pessoas a ter esperança. Porque senão as pessoas vão acabar com a esperança. O mundo vai tá mal e ninguém vai ter mais esperança de viver. Ou seja, é uma coisa muito, muito forte. É uma coisa que mexe com o nosso instinto de sobrevivência. Nós precisamos de um Deus. Nós precisamos de um Deus. Mas todos os nossos deuses tem uma diferença, cara. Não é? Se você acreditar... Desculpa, mas eu falei besteira ontem. Que você... Se você ter... Não, eu acho que todos os deuses... Se você tiver uma... Porque a concepção de Deus do budismo é uma coisa diferente. É tipo uma coisa maior. Uma coisa maior que você. Deus é uma coisa maior que você, mais evoluída. É um valor. É uma coisa que você sabe que é certo. É uma concepção. Ou seja, você está na meditação, você pensa na morte, né? Vai acontecer a morte. Tipo, o mundo está acabando. Você vai orar para quê? Você vai pedir para quê? Para Deus. Porque Deus tem forças. O que você não tem. Entendeu? Ou seja, e até tem a última tentação de Mara. A última tentação de Mara, do budismo, é falar que você é Deus. Que também é uma ilusão. Para você querer ser poderoso. Ela também te dá poder. Ou seja, você tem que vencer. Vencer o seu medo. Não importa de que forma. De que forma você possa vencer seu medo. Você tem que vencer seu medo. E por que nós sofremos? Porque quando nós vai largar um vício, nós sofremos. Porque nós pagamos pelas nossas ações. Nós vivemos num universo de causalidade. Ação e reação. É mais simples do que as pessoas acham. É uma coisa científica. É hermetismo. É uma coisa científica. Até fala que... Depois vocês leem. Não sei se eu vou falar essas coisas para vocês. Mas depois vocês estudem. Se você tem cabeça forte, tá? Não cabeça influenciável. Vocês estudem sobre o livro de Citrahara. Citrahara do satanismo. O satanismo é anticósmico. O satanismo, ele fala a verdade, como esse universo surgiu. Ele é uma ciência oculta. Ele fala a causalidade, do caos, de como tudo surgiu. Mas você não pode se envolver muito com o satanismo, porque ele tem uma energia, tudo tem energia. Ele tem uma energia muito ruim. Ele tem uma energia de um extremo, que é basicamente... o humano gosta de divertir. Eu gosto de fazer isso. Eu vou falar dos meus pecados aqui. Cara, eu tava interessado nessa ideia dos satanismo de destruir tudo. Ser uma pessoa contra Deus. Eu sou um ser humano falho. Todos nós somos falhos. Nós temos que apegar em uma coisa que seja perfeita. Ou seja, por isso que nós falamos de Jesus Cristo todo dia. Todo dia nós temos que glorificar Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é um princípio da vida.
É um princípio que ensinou a gente. Ou seja, é a bondade, a benignidade, cara. É você fazer uma coisa, sabe? Você se manter firme. É uma coisa boa. É uma coisa boa. E talvez não acredite muito, sabe? Porque eu nunca tive minha experiência espiritual. E eu também não consigo me manter num pensamento porque eu não sou estudado sobre a coisa. Ou seja, tem várias coisas que causam sofrimento, sabe? No budismo fala. A visão errada do mundo causa sofrimento. A visão errada do mundo, ela causa sofrimento. Ou seja um budista assim, deseja a eternidade para os outros, mas para você deseja escapar desse ciclo. É muito difícil. E pessoas, não sejam manipuladas. Sempre peguem o que eu disse aqui e criem suas próprias opiniões. Não fala que tipo, você ouviu a opinião do Alessandro Ribeiro, você é uma pessoa, uau. Você é uma pessoa que tem a opinião do Alessandro Ribeiro e quer proteger o Alessandro Ribeiro. É minha ideia, eu sou a ideia. Eu não sou a ideia, eu que estou falando a ideia. Vocês têm que pegar mais, ficar mais na ideia, na concepção, no valor, dos valores que as pessoas pregam do que as pessoas. Porque se você ficar pegado nas pessoas, você vai criar ódio. Porque às vezes vai ter pessoas criticando você, as pessoas não querem que você critique. Tipo, as pessoas pegam os políticos e vê eles como deuses, sei lá. Vê como pessoas assim, nossa. Caralho, nós temos que amar todo mundo. Foda-se, sabe? Hoje, eu vou ganhar essa batalha contra os meus vícios. Porque eu acho que eu tô quase perto de alcançar, assim, uma libertação. Uma libertação do sofrimento. Eu tô chegando nas respostas. O que precisa, eu ainda preciso, é de uma fé. É de uma força de vontade. Se eu tenho uma força de vontade, eu vou conseguir. Você consegue. Você consegue. Você é forte. Você é forte com Deus e sem Deus. Eu falo isso. Porque eu não quero aqui pregar para pessoas que só acreditam em Deus. Eu quero falar com ateus também. Ateus, vocês sofrem, né? Vocês sofrem demais. E sabe a coisa que faz vocês sofrerem tanto nesse mundo? Cara, é simplesmente, às vezes, vocês acreditar muito no niilismo. Que a vida não tem uma base. Que a vida vai pro nada, sem sentido algum. Não é assim que a vida funciona. O budismo ele parece muito pessimista, mas ele não é. Ele é extremamente realista. Ou seja, seja igual aquele filme lá do Fred Krueger. Nossa, aquele filme foi ótimo. Eu não gosto de terror tanto assim hoje em dia, mas aquele filme ensina uma coisa muito valiosa, A Hora do Pesadelo. Que é se você não tiver medo, se você não tiver medo de nada, você é foda. Você não tem medo de nada. Se as pessoas não tiver medo da morte, não tiver medo do sofrimento, não tiver medo, cara, essas coisas saem da nossa vida. O sofrimento sai. Nós vamos conseguir ficar felizes até no fim dos tempos. Até no fim de verdade. Porque é uma coisa que é inabalável, uma coisa que você não ter um medo na sua mente, o medo de acabar, é uma coisa inabalável. Você tem que vencer a si próprio. Não é questão de vencer o inimigo. Mas se você acredita que é um inimigo, tenta vencer esse inimigo. Sempre tenha a mentalidade de vencer. Se você está com a mentalidade de desistir, tem alguma coisa errada. Pensem sobre isso. Reflitam sobre isso que eu estou falando. Reflitam. É muito importante. Porque o fim do mundo, na minha opinião, ele está aí. A Bíblia previu isso. E só quem pode salvar as pessoas é Cristo. Mas a pessoa não precisa ser religiosa.
A pessoa não precisa ser religiosa. Enfim, as pessoas só precisam ter uma coisa da vida. As pessoas precisam ter o coração igual ao das crianças. É só isso. É só isso. As pessoas têm que ter pureza. Uma pureza igual uma criança. Não vê mais malícia. Nossa, malícia? Eu tô vendo malícias nas coisas que eu falo. Porque eu sou adulto. Eu tô pensando, olha, eu tô... Nossa, a mente é uma inimiga. Se você não ter malícias, sem ser igual uma criança, sem malícias, nossa, nós não ia viver mais esse caos absurdo. Se nós pensarmos assim, igual crianças. Enfim, é isso que eu tinha para falar. Fiquem com Deus e tchau.